Feito ao longo da sua gestão, ano a ano veio sendo renovado a contratualização de serviços do Hospital São Francisco de Assis. E, inclusive também nesse ano, antes até mesmo de encerrar, já houve uma preocupação sua em fazer um novo contrato, inclusive aumentando mais o valor desses serviços a serem prestados pelo hospital. Quer dizer, nunca houve assim a intenção de prejudicar o hospital. Nunca, jamais, nunca disse não para o hospital. O que eu faço é, de acordo com a lei, eu faço todo o pagamento para atendimentos que são feitos. Pós-atendimento é feito o repasse para o hospital para pagar todos os custos que a lei me permite. É isso que eu faço. Então, o contrato meu é com um hospital. Eu tenho os médicos da prefeitura. Então, aquela mesma lógica. Eu não posso dobrar o mesmo tipo de atendimento. Eu contrato o hospital. E até porque nós temos critérios que são prestações de contas que devem ser feitas para o Tribunal de Contas. Então, quando a gente aumenta o repasse, a gente começa a entrar em outros critérios de prestações de contas. Então, o meu foco nesses 4 anos que eu tive de gestão, esse privilégio que eu tive de ser prefeito de Rio Azul, eu fiz uma modelagem também, que eu inovei na maneira de fazer esse contrato, essa parceria, esse termo de colaboração com o hospital e com outras entidades do município. Por quê? Para que gradualmente, havendo a demanda, a necessidade do serviço público ser aumentada, esse formato pode fazer com que venha a ser aumentado o repasse. E foi isso que aconteceu. Tanto que a gente firmou já um novo contrato para mais um ano, né, que quase que dobra o que eu repassei. Então, para o próximo, está garantido para os próximos anos. É só questão do quê? É questão de ser pautado como rege as normas, aos princípios da administração pública. Publicidade, documentado, o documento é o que vale, e que seja feito de forma contínua a prestação do serviço público, que também envolve a prestação de serviço dentro do hospital, dentro das entidades, como o LAR, a PAI. Então, é isso que eu fiz. Eu inovei a maneira de fazer contratos. Algumas pessoas não gostaram, né? Não entenderam isso. Porque é CNPJ prefeitura, CNPJ hospital. Não tem pessoalidade. Impessoalidade é um princípio da administração pública. Prefeito Rodrigo, o Rio Azul, pela sua grande produção de tabaco, e quem senta nessa cadeira desse chefe de executivo, geralmente ocupa uma cadeira na Ampro Tabaco. O que você tem a dizer na questão de Rio Azul, por exemplo, o que é possível e o que é imaginável nessa questão de tabaco e de renda aqui dentro do município de Rio Azul? Aqui nós somos o setor primário na questão do tabaco. Então nós somos a parte produtiva. E não só no tabaco, em todos os ramos da atividade agrícola, que é isso que acontece em Rio Azul. Mas a cadeia produtiva do tabaco, ela é feita de uma cadeia muito, muito complexa e que tem várias leis que regem essa cadeia produtiva. E por ter uma questão de comercialização, exportação, mercado internacional, existem outros critérios que são leis maiores que regem isso. E a gente sabe que aonde está sendo feita essa comercialização é via Rio Grande do Sul. As matrizes das empresas estão todas lá. Nós temos aqui as subsidiárias, nós temos aqui, às vezes, alguma questão de recebimento da mercadoria, né? Que não chega a ser nem estocagem, porque tudo é direcionado lá para o Rio Grande do Sul. A tributação é feita a partir de lá, depois que vem sendo feito o retorno para onde é a produção, onde é gerado, onde é o fato gerador acontece, que é a produção do produto tabaco. Então, às vezes a gente fica pensando, vamos inverter a lógica disso tudo. A Ampro Tabaco não tem esse poder para ir lá e mudar toda a cadeia produtiva. Existem leis que têm que ser respeitadas e existe, às vezes, uma questão de parcerias, de uma questão de a maneira como é feito o mercado que compra essa matéria-prima, que é o tabaco produzido aqui em Rio Azul e em mais de uma centena de municípios no Brasil. Então, daí quando vem uma pessoa e diz assim, agora a gente vai trazer para cá, né, toda a cadeia produtiva, que é o que é a industrialização, a questão da comercialização, daí para fazer isso tem que ter uma lei força maior, de uma lei que mude toda essa lógica. Então, não é uma força de vontade do prefeito. A gente tem que buscar um diálogo, uma negociação e, digamos assim, se eu fosse deputado, se fosse representante da cadeia produtiva de fato,
a gente ia tentar puxar a farinha para o nosso saco, né? No nosso caso, Rio Azul. Mas não é simplesmente você assinando o ofício, você falando da boca para fora que você vai mudar toda a complexidade de algo que funciona há mais de 50 anos, que é a cadeia produtiva do tabaco. Então, as pessoas às vezes acabam se deixando levar por milagres, né? Ideias milagrosas, mas não existe nada de graça. Todo mundo sabe que tem que ser trabalhado diariamente. Então, a gente faz com que o ambiente nosso aqui seja positivo, seja interessante para que empresas venham para Rio Azul. Mas nenhuma mudança, né, em toda a estrutura e dinâmica de uma cadeia inteira produtiva, no caso do tabaco, vai mudar por causa de um município. Não é assim que funciona. Eu lamento quando pessoas que desconhecem essa realidade confundem as ideias e colocam isso para que a população imagine que é tão simples. Não, é só vir ali, achar um terreno que vai resolver todo o problema nosso. Não é assim. E eu, fazendo parte da Amplo Tabaco, aprendi muito. Eu tive a oportunidade de ter audiências com o ministro da Justiça, o ministro da questão da economia, lá também participamos em Brasília, lá no governo Michel Temer ainda, e a gente viu como é complexo. E o maior problema nosso é a formalidade, cadeia produtiva, e a informalidade, que envolve desvio, contrabando e também a exportação sem tributação. E o que mais acaba afetando a economia numa cidade e a administração pública é a questão dessa não tributação, dessa questão de que a gente vê daí às vezes as divisas do município, que são os tributos, não entrando nos cofres. Por exemplo, quando o produtor vai lá e dá baixa no bloco do produtor, que é relativo à produção, a questão da matéria-prima, que é o tabaco, que é a menor taxação que existe, nós levamos 2 anos para fazer todo o processo de cobrança para que devolva a parte devolutiva do imposto que foi gerado pela produção. Isso demora 2 anos, só para o povo ter ideia. Então, é essa parte que diz respeito à produção do tabaco. Agora, se imagine como funciona a questão da industrialização, que é outro fato gerador, é outra maneira de ser feita toda essa questão de tributação. Então, isso engloba muitos interesses, sabe? Então, Deus queira que um dia nós venhamos aqui em Rio Azul, que tenhamos mais indústrias, como tem a Schreiber, que o meu pai trouxe para Rio Azul, e que é, hoje, juntamente com a Madeira Rio Claro, as 2 maiores geradoras de emprego e também de tributos, de impostos para o município. Então, uma coisa é gerar trabalho, outra coisa é gerar tributos. Uma coisa é bem diferente da outra, e as duas não podem se anular. Aí é interessante. Aí, às vezes perguntavam para mim assim, mas porque não vem mais uma empresa mais uma empresa para ter opção de emprego? Eu falei, mas essa empresa que vem aqui, ela tem que ser agregadora. Ela tem que possibilitar que mais pessoas entrem no mercado de trabalho. E não adianta ela disputar o mesmo funcionário, a mesma pessoa. E a gente vê que para poder estruturar essa empresa, você precisa ir buscar lá fora. Você vai ter que buscar mais pessoas lá fora. Eu tenho certeza. E eu já vi isso e evidenciei isso durante o período de campanha andando por aí, que muitas pessoas estão vindo de cidades vizinhas e até cidades mais distantes buscando emprego em Rio Azul. Então, a dinâmica da geração de empregos em Rio Azul, ela não é só agrícola, dependendo da safra do tabaco, que é sazonal, 6 meses. Mas também tem os outros 6 meses, que as pessoas buscam a carteira assinada, a garantia de renda mensal, trabalhando às vezes de forma temporária ou em curto e longo prazo em uma dessas empresas que o Rio Azul já possui. Então, agora eu vou virar um observador, analisar quais serão as atitudes do próximo prefeito. E torço para que ele consiga trazer mais empresas, mas que agreguem valor principalmente para o povo de Rio Azul.